Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Terça-feira, estamos na 16ª semana do tempo comum. O evangelho que a igreja nos propõe hoje é Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Abra o seu coração a uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nisso, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: que quereis? Ela respondeu: ordena que estes meus filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe, de fato bebereis meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros, que haviam ouvido tudo, indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, aqui nós vemos uma cena, no mínimo estranha. Tiago e João, os filhos de Zebedeu. A mãe deles se aproxima a Jesus e pede a Jesus que eles sejam os primeiros no reino do Senhor. Ela pede que um fique à sua direita e outro fique à sua esquerda, ou seja, que no reino de Jesus, os filhos dela, Tiago e João, têm um lugar privilegiado. Acima de todos os outros, acima deles, somente Jesus, abaixo deles, todos os outros. É o que a mãe pede para aqueles filhos. Ela queria ver seus filhos em lugar elevado, queria ver seus filhos em lugar de honra, queria ver seus filhos com poder no reino de Jesus. É claro que eles imaginavam que o reino de Jesus seria um reino político. Eles imaginavam que Jesus seria um rei nos moldes do rei Davi, nos moldes do rei Salomão, que reinaria com poder em Israel, que subjugaria todas as outras nações e que ia fazer de Israel a maior de todas as nações, como era no tempo de Salomão. Salomão, que era um rei poderoso, que tinha muita riqueza, muito poder e muita sabedoria. Eles viam a sabedoria de Jesus e se incomodavam muitíssimo com a dominação do Império Romano sobre Israel e esperavam então que Jesus fosse o libertador político. Que Jesus restaurasse o reino de Israel, como eles vão perguntar para Jesus, inclusive no Atos dos Apóstolos capítulo 1, antes de Jesus ascender aos céus. A última coisa que os apóstolos perguntam para Jesus antes da sua ascensão é: ides agora restaurar os reinos de Israel? O Senhor já sofreu a sua paixão, o Senhor já ressuscitou ao 3º dia, o Senhor já é um rei ressuscitado, e agora? Agora sim, agora o Senhor vai restaurar o reino de Israel, ou seja, agora o Senhor vai fazer com que Israel domine sobre as outras nações como era no tempo de Salomão. Agora o Senhor vai nos libertar dos romanos. Agora sim. É a última coisa que os apóstolos perguntam para Jesus antes da sua ascensão. E aqui, com essa esperança de um reinado político de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima dele. Inclusive, você sabe que eles eram primos de Jesus. E aqui quem estava falando com Jesus era a tia dele.
A tia de Jesus se aproxima dele, era de casa, era da família, nada mais justo que os filhos dela, que são primos de Jesus, tenham um lugar especial no reino. E ela pede que meus filhos sentem-se à sua direita, um do lado, sentem-se ao seu lado no seu trono, Senhor, um à direita e outro à esquerda. Queridos, aquele pedido irritou os outros 10 apóstolos. Então quer dizer que eles vão ser maiores do que nós. Quer dizer que nós vamos obedecer à ordem deles. Isso causou um burburinho, uma irritação entre os outros apóstolos. E é exatamente isso que mais desagrada a Jesus: a soberba. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Os filhos de Zebedeu queriam ter um lugar de destaque no reino de Deus. E os outros apóstolos também queriam ter um lugar de destaque no reino de Deus. Por isso eles brigaram, por isso eles se irritaram, por isso eles ficaram contrariados com o pedido que foi feito a Jesus, de que Tiago e João tivessem um à sua direita e à sua esquerda. Eles queriam ter um lugar também elevado, um lugar também de destaque. Eles queriam também ter poder, eles queriam também ser ministros. E se irritaram e causou um burburinho, causou uma desavença, uma confusão. Você percebe a consequência da soberba? Deus resiste aos soberbos. A soberba é um obstáculo entre a alma e Jesus. A soberba é um muro que nos afasta de Deus. Cada vez que nós somos vaidosos, cada vez que nós somos orgulhosos, cada vez que nós buscamos ser maiores do que os nossos irmãos, do que as outras pessoas, cada vez que nós buscamos ter um lugar de maior destaque, cada vez que nós queremos ser elogiados, cada vez que nós queremos ser aplaudidos pelos homens, cada vez que a gente quer ser admirado pelos homens, cada vez que a gente quer ser reconhecido pelos homens, cada vez que a gente quer ser parabenizado pelos homens, cada vez que a gente busca aplausos, que busca um pedestalzinho para a gente subir, cada vez que a gente sobe na gilete e se sente superior aos outros, estamos nos tornando semelhantes ao demônio. Sim, amados, porque o demônio ele é soberbo desde o princípio. Desde o princípio ele é soberbo. E foi pela soberba que ele perdeu a graça e foi expulso do céu por São Miguel Arcanjo. Quando Jesus criou os anjos muito superiores aos homens. E dentre os anjos, Lúcifer era o anjo mais elevado, o anjo mais repleto de glória, mais repleto de luz. Por isso o nome dele era Lúcifer, repleto da luz de Deus. Então Deus mostrou aos anjos que ele haveria de criar os homens muito inferiores aos anjos, porque nós, os seres humanos, somos extremamente inferiores aos anjos. Mas Deus mostrou que ele far-se-ia homem e que dentre os homens ele escolheria uma mulher. E essa mulher haveria de reinar sobre os anjos. E disse a Lúcifer: você vai ter que me servir feito homem, você vai ter que servir essa mulher que será a minha mãe. E ela será a rainha dos anjos. E Lúcifer diz: eu não servirei. O orgulho de Lúcifer: não servirei. E quis então tomar o lugar de Deus, quis fazer a sua vontade superior à vontade de Deus, quis prevalecer a sua vontade. O Senhor está errado. Eu sou um anjo elevado, jamais servirei uma criatura humana. E não aceito que Deus se faça homem e que eu sirva a Deus transformado em homem. Miguel então se levanta e percebe que Lúcifer então estava querendo tomar o lugar de Deus, uma vez que ele queria fazer com que a sua vontade, o seu querer prevalecesse contra o querer de Deus. E São Miguel se levanta com o seu grito: quis por Deus, quem como Deus? Ninguém como Deus. E armado com a espada da humildade, Miguel expulsa Satanás dos céus. Houve então a batalha. Miguel e seus anjos derrubam, destronam do céu Satanás e seus ascetas. Por que Satanás perdeu o céu? Por causa da soberba. Cada vez que nós somos orgulhosos, somos semelhantes ao demônio. Em contrapartida, cada vez que somos humildes, somos semelhantes a Jesus. Aprendi de mim que sou manso
e humilde de coração. Queridos, Jesus é humildíssimo, é humilíssimo. Ele, sendo Deus, se fez homem. Olha o ato de humildade de Jesus, Deus eterno e todo-poderoso, que se fez criatura humana. Não criatura humana, né, porque ele é o Criador, mas assumiu a aparência de homem, a aparência da sua criatura, assumiu a condição da sua criatura. Ele, Deus eterno e todo-poderoso, se fez homem, assumiu a aparência da sua criatura humana e se colocou no útero de uma mulher, criada por ele. Aquele que os céus não puderam conter, foi contido no útero de uma mulher, de uma criatura humana. E ele se sujeitou à gestação de 9 meses, se sujeitou a uma infância, obediente a seus pais, como toda criança deve ser obediente aos pais. Ele, que é o legislador do 4º mandamento, honrar pai e mãe, se submeteu ao mandamento que ele mesmo legislou. Durante 30 anos ele viveu na casa de Nazaré ocultamente. A sabedoria eterna encarnada ficou em silêncio, 30 anos em Nazaré, trabalhando humildemente na carpintaria. Todos aqueles que viam Jesus durante os 30 anos da sua vida oculta não percebiam nada demais em Jesus, porque ele ocultou a sua sabedoria, ocultou o seu poder, ocultou a sua glória e com humildade deu glória a Deus Pai durante 30 anos. Jesus deu mais glória ao Pai durante os 30 anos que ele permaneceu oculto na casa de Nazaré do que durante os 3 anos de sua vida pública. E ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós somos humildes, nós somos semelhantes a Jesus. Quando nós somos soberbos, nós somos semelhantes a Satanás. E aqui, os filhos de Zebedeu ainda não haviam entendido isso. E ao pedir um lugar elevado no reino de Deus, no reino de Jesus, né? E acreditavam que seria um reino humano. Ao pedir um lugar elevado no reino de Jesus, eles queriam estar sobre os outros apóstolos. Essa é uma atitude satânica, uma atitude própria de Satanás. Queridos, olha para o seu coração. Examina o seu coração. O seu coração tem sido soberbo ou o seu coração tem sido humilde? Se o seu coração tem sido humilde, essa humildade há de gerar todas as outras virtudes, porque a humildade é a mãe de todas as virtudes. Mas se o seu coração tem sido soberbo, essa soberba é um câncer que se alastra e faz metástase e transforma todas as virtudes em vícios. A virtude da humildade é a mãe de todas as virtudes. E o vício do orgulho, da soberba, da vaidade é o pai de todos os outros vícios. Examine o seu coração. Você gosta de elogios? Você prefere? Você gosta de aprovação? Você necessita de aplausos, de elogios? Você necessita que os outros pensem bem de você? Se alguém te critica, você fica magoado, chateado, contrariado, triste. Mas em contrapartida, se alguém te elogia, se alguém dá um tapinha nas suas costas, se alguém te parabeniza, você fica feliz, alegre, contente. Quando você descobre que alguém fala mal de você, você fica chateado. Quando você descobre que alguém te elogiou, você fica feliz. Isso é sinal de orgulho, de soberba. Isso é sinal da doença espiritual do orgulho. Peça a Jesus a graça da humildade. Para terminar essa meditação, quero ler um trecho do Diário de Santa Faustina. Quando Santa Faustina fala da confissão sacramental, do sacramento da confissão, da penitência, de se confessar ao Padre. E ela vai dizendo aqui meios práticos para que se faça uma boa confissão no seu diário, caderno 1, no número 113, no segundo parágrafo. Ela diz assim, ela vai falando aqui de como proceder uma boa confissão, e ela vai dizendo a maneira como você deve, aquilo que é necessário para que você faça uma boa confissão. Então ela diz aqui, em primeiro lugar, total sinceridade e abertura. Então ela vai dizendo que na confissão você precisa ser sincero, não esconder nada do Padre e tal. E ela diz em segundo lugar, e ela diz a segunda coisa que é necessária para fazer uma boa confissão. Vai dizer Santa Faustina, no número 113, caderno 1, parágrafo 2º. Ela diz assim, em segundo lugar, humildade. Olha o que vai dizer Santa Faustina sobre a humildade. A alma não tira o devido proveito do sacramento da confissão se não é humilde. Então Santa Faustina está dizendo que se a alma não é humilde, ela não consegue tirar frutos da confissão.
Eu faço um parênteses aqui e digo, se a alma não é humilde, ela não consegue tirar frutos de nada, nem da confissão, nem da Eucaristia, nem de nada. Porque se você lê as Sagradas Escrituras, se você lê a Bíblia e você não é humilde, você acaba de ler a Bíblia e fala assim, nossa, eu sou bom mesmo, hein? Li a Bíblia inteirinha, li a Bíblia 6 vezes. E você começa a dizer para as outras pessoas, eu já li a Bíblia 6 vezes. Para ser privilegiado, para que as pessoas digam, nossa, realmente ele é devoto, ele é inteligente, ele conhece a palavra. Orgulho. Você perdeu o seu tempo. Lendo a Sagrada Escritura, você não entendeu que a principal e a mãe de todas as virtudes é a humildade. Mas o orgulho aniquilou. O orgulho destruiu os frutos espirituais da leitura da Sagrada Escritura. Olha como o orgulho é perigoso. O orgulho pode acabar com tudo que é bom. Por isso que ele é o pai de todos os vícios. Se você dá uma esmola, se você ajuda uma pessoa que passa necessidade, passa fome, você vai lá e dá uma esmola para aquela pessoa e ajuda aquela pessoa. Ou se você até mesmo sustenta uma família que passa aperto, dificuldade financeira, e você a sustenta durante um ano. Depois de um ano, olha quanta graça isso não pode trazer para a sua vida. Mas depois de um ano sustentando uma família que passa necessidade, você diz para as outras pessoas, aquela família lá, eu que sustentei ela durante um ano. Se não fosse por mim, eles teriam morrido. Para quê? Para ser elogiado, para que as pessoas falem, nossa, como ele é bom, como ele é caridoso. Jogou fora a sua caridade, jogou fora os frutos daquela ação caritativa de um ano. Jogou tudo fora, porque o orgulho destruiu tudo. Você não tirou fruto nenhum da sua esmola dada durante um ano. Você vê como que o orgulho é terrível. Santa Faustina vai dizer que sem a humildade você não tira fruto nenhum da confissão. Eu digo para você que sem a humildade você não tira fruto nenhum de obra nenhuma. A humildade, a alma não tira o devido proveito do sacramento da confissão se não é humilde. O orgulho mantém a alma nas trevas. Olha aqui de Santa Faustina. O orgulho mantém a alma nas trevas. E é exatamente tudo aquilo que eu disse nessa meditação até aqui. O orgulho mantém a alma nas trevas. Ela não sabe e não quer descer devidamente ao profundo abismo de sua miséria. Esconde-se atrás de uma máscara, evitando tudo o que possa curar. Então Santa Faustina está dizendo aqui que o orgulho mantém a alma nas trevas, porque o orgulho faz com que a gente se ache bom, e aí a gente não vê os nossos vícios, os nossos defeitos, e a gente não se corrige. E aí ele faz com que os nossos defeitos cresçam cada vez mais e mais. Peça a Jesus então a graça da humildade, meu amado. O primeiro ponto é você entender que sem a humildade nada é agradável a Deus. Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Peça a Jesus a graça da humildade. Ele que diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele manda que a gente aprenda dele. Então peça a Deus a graça da humildade. Fuja da soberba, fuja dos elogios, das vaidades, fuja de se autopromover e busque o escondimento. Lembre-se de Jesus que durante 30 anos viveu uma vida oculta em Nazaré. Busque o escondimento, busque a humildade, busque o último lugar. Para terminar, Santa Teresinha do Menino Jesus dizia assim, eu vou sempre lutar pelo último lugar, porque por esse lugar ninguém vai combater comigo. Busque o último lugar, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ó meu Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Que Deus nos livre da desgraça da soberba, que Deus nos livre da desgraça do orgulho, que o Senhor nos faça humilde, como Ele é humilde. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.